dia! Hoje eu vim de trem, tava reparando, desci ali na estação Berrini, vim pela Marginal andando assim, tava reparando aquela cara de todo dia, sabe, Mari? Todo dia, cara de nenhuma novidade, cara de sei que vai acontecer tudo igual, todo dia, rotina. Até que vi dois caras assim meio branquelos, puxando uma mala e na camisa deles estava escrito assim, Ucrânia. Eles eram da Ucrânia. Eles estavam a 11 mil quilômetros de distância de casa, olhando tudo ali na Marginal, com espanto, com o olho arregalado, sei lá para onde eles iam, puxando uma mala imensa. Eu pensei, pô, que legal ver o mundo dessa forma, um lugar que eu vejo todo dia, essa Marginal do Rio Pinheiros, essa avenida que leva aqui para a TV, todo dia, mas eles olhando com espanto, que eu falei, nossa, eu quero olhar assim também, com o olhar de Ucrânia. E aí é um dia especial mesmo, porque é aniversário da Jojo, e eu queria olhar o mundo com esses olhos ucranianos, sempre. Jojo, nossa produtora de arte, parabéns, Joana, ela sempre inovando aqui nesses cenários maravilhosos, parabéns. Muito bom. E hoje vamos falar o sobrenome, senão a mãe vai ficar brava? Joana Rougier, princesa, chiquérrima. Muito bem! Então a gente te convida com olhos ucranianos para olhar o programa de hoje, assim, com esse ar de novidade, até porque olha esse número, 16 milhões de brasileiros diabéticos. Por que esse número não para de crescer? Só na última década, o aumento, gente, foi de mais de 60%. É impressionante, não é? Então, duas endocrinologistas vão falar sobre esses números conosco. A doutora Denise Franco e a doutora Cíntia Cercato. E sabe qual é a principal causa da diabetes? Não é gostar de açúcar, não. É a obesidade. A gente comia sem culpa, assim, chegava, comia. Teria pego um prato, colocado pizza, bolo, cachorro quente. E você conhece as complicações da doença? A Fabrícia perdeu a visão e hoje faz o que parecia impossível. Pratica slackline. Cada dia mais eu fui tendo uma perda da visão, até chegar ao ponto de ter que fazer cirurgias mesmo, ter descolamento de retina. O que fazer para evitar que isso aconteça? E mais, muita sede, vontade de fazer xixi, visão embaçada, fraqueza. Tudo isso pode ser sinal de diabetes, sabia disso? Você tem dúvida? Manda pra gente na hashtag Você no Bem-Estar. Você está acompanhando junto com a gente aqui a saga. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Não, eu ia falar bom, bem, tá tudo bom, tá tudo bem. Bom. Pode continuar. Desculpa. Não, vai lá. Bom, você está acompanhando junto com a gente a saga dos participantes do nosso Bem Verão para perder peso. E durante essa jornada eles têm que fazer exames de rotina. 3 deles descobriram que têm diabetes. Anderson Frigo vai mostrar pra gente. Kleber e os doces. Desde sempre, amor à primeira vista. Mas hoje... A gente evita o contato. Comendo essas coisas, acabei desenvolvendo diabetes, né? Foi aqui no Bem Verão que o Kleber descobriu a diabetes, assim como o César e o Matheus. Os níveis de glicemia surpreenderam. Em alguns momentos, mais de 300 de glicemia. Também eles não podiam ver comida. A gente comia sem culpa, assim, chegava, comia. Teria pego um prato, colocado pizza, bolo, cachorro quente. E assim enchiam o corpo de glicose. Essa glicose elevada, ela causa uma lesão em órgãos, né? Ela causa uma inflamação geral do corpo. Coração, fígado, rim, a parte muscular toda, inclusive o cérebro fica inflamado por esse excesso de glicose. Então a gente precisa reverter isso. Mas reverter como? Primeiro, com remédios. E o principal, com a mudança de hábitos. Só o remédio não vai dar conta. Porque toda vez que ele sobrecarrega o pâncreas dele, em excesso de alimentação, falta de exercício para gastar essa glicose que ele consome, o pâncreas vai cansando, ele vai morrendo. Já faz 2 meses que eles começaram essas mudanças. Dieta, atividade física e consciência. Não é que eles nunca mais vão poder comer essas guloseimas todas aqui. Só que a partir de agora, tudo vai ter que ser com muito controle. Toda comida vai ter uma consequência, seja positiva ou negativa. Então daí você começar a analisar muito isso, né? E acredito que até dezembro já não vai estar um nível alto de diabetes e muito menos de gordura. É uma relação que terminou, não tem como voltar, né? Ainda mais que eu vou prejudicar minha saúde e eu quero viver muito ainda, né? Ter meus filhinhos que eu não tenho ainda.
É isso aí, né? A comida vai ter consequência positiva ou negativa, né, doutora Cíntia? Vamos ver os números desses 3 participantes aí que tiveram essa surpresa logo nos primeiros exames, no início do projeto, né? Olha o César, como é que estava a glicemia, a taxa dele antes e agora? 300. Estava muito alto, doutora? Altíssimo, né? E incrível que ele nem sabia que ele era diabético, já com níveis de glicemia tão altos. Depois o Matheus com 280, o Kleber com 120 e todos eles agora conseguiram baixar, né? Não é que eles conseguiram reverter o quadro diabético, não. Eles estão controlando, né? Eles estão controlando, eles estão tratando. E você vê como eles são jovens, né? Normalmente a gente fala para a pessoa fazer um primeiro exame de glicemia a partir dos 45 anos, mas se a pessoa ela for obesa e tiver outros fatores de risco, como sedentarismo, como pressão alta, ela deve fazer o exame. Porque é importante, mais da metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem. Exatamente. Isso é muito, muito importante salientar. Dúvida do nosso auditório virtual, vamos ver de quem é a pergunta. Olha o nosso mural aí. Enzo, qual das diabetes é considerada uma doença autoimune? Ele está se referindo a tipo 1 e tipo 2, quando ele fala qual das diabetes. Qual das duas, o tipo 1 ou o tipo 2? Diabetes tipo 1. Tipo 1, vamos explicar então. É uma doença autoimune, significa que o nosso próprio corpo está atacando ele mesmo. Então, o sistema imune, ele reconhece uma parte do pâncreas como se não fosse nossa. Aquela celulinha, a célula beta, que produz insulina. E ataca essa célula. E a partir daquele momento, o paciente tem uma deficiência na produção de insulina, porque o sistema está atacado. Então, diminui a insulina e vai aumentando a glicose no sangue. Consequentemente, desde o primeiro momento que você sabe que tem diabetes tipo 1, que é autoimune, ele tem que tomar insulina para o resto da vida. E normalmente costuma aparecer mais na infância e na adolescência? A incidência maior é no período escolar, pré-escolar, até os 15 anos, mas você pode ter crianças menores do que 7 anos, 6 anos e também mais velhos. Então, né? Tá aí, a primeira grande diferença é essa. Diabetes tipo 1 não tem jeito, você vai ter que tomar insulina para o resto da vida para controlar. Desde que fez o diagnóstico, você tem que tomar insulina, tem que aplicar insulina, né? Que a gente ainda não tem via oral, então você tem que tomar injetável. A gente tem ali no nosso cenário as formas de aplicação da insulina. Vamos dar uma olhada que a gente está mostrando aí, ó. Tem vários tipos, né? Tem a caneta. Explica pra gente o que a gente está vendo aí. A gente tem a seringa, né? Que é uma dos primeiros recursos que a gente tem. Por exemplo, você está no hospital, vai ser utilizado logo para reverter a insulina, reverter a glicemia elevada. E você pode usar a caneta, que é uma forma mais fácil, que é menos estigmatizante e mais precisa, ou então uma bomba de insulina, por exemplo, que é aquele outro aparelhinho que você vê maior e que ele injeta insulina e programa cada vez que a pessoa for comer, ele só apertar o botão, ao invés de aplicar, ele aperta o botão e a bomba de insulina faz o trabalho por ele. Falamos até agora do tipo 1 e agora com a doutora Cíntia é o tipo 2, que é diferente, é uma outra forma de manifestação e tratamento também, né, doutora? Isso. No tipo 2, a gente já vê aqui o bonequinho mais gordinho, é bem mais comum nos pacientes obesos, 80% dos pacientes diabéticos do tipo 2 são obesos. E o que acontece é o seguinte, você tem uma resistência à ação da insulina, não é que você não produz insulina. Tá? Por conta da obesidade, essa insulina não consegue agir. Então, a gente tem essa elevação da glicose. O paciente, num primeiro momento, até tem bastante insulina, tá? Até que o pâncreas ele entra em exaustão e não consegue mais compensar essa resistência e o paciente, então, vai piorando cada vez mais o seu controle glicêmico. Para deixar ainda mais claro, a gente tem esse grande armário aqui representando o nosso corpo. Então, a gente tem o desenho aqui de 4 células do nosso corpo aqui nesse armário. E a gente vai explicar, então, o papel da insulina para abrir as nossas células e colocar açúcar dentro das nossas células para que a gente possa usar esse açúcar para nutrir todos os nossos órgãos, né? Então, aqui, se a insulina estiver funcionando bem, o que acontece? Ela abre a chavinha e você tem a glicose entrando para dentro da célula. Onde ela deveria realmente ficar. Então, as nossas chaves são as insulinas. Ela que abre. Ela abre a célula. Abre a célula. Agora, vamos supor que a gente tenha uma chavinha aqui que não está muito funcionando e esse cadeado ela não consegue abrir. Travou o cadeado e eu não consigo abrir
Essa situação, por exemplo, foi o que a Cíntia explicou. É o que a gente chama de resistência à insulina. Então, você tem a chave, mas a chave não consegue entrar. E com isso, se ela não entra, a glicose não entra para dentro da célula. E aí ela fica aqui, circulando. Sobrando. E você forma uma palavra que a gente escuta muito dos médicos, que é essa daqui. É uma dificuldade dessa insulina agir, porque ela tem resistência à insulina. Resistência à insulina. É como se a gente tentasse abrir e tivesse alguma coisa bloqueando a nossa portinha. E ali você não consegue porque está bloqueada. E o tipo 1 que a gente falou, a gente não tem a chave. Falta essa chave. E você não abre. Falta a chavinha. Então é como se a gente tivesse um cadeado fechado, vai bater na porta, mas a chave sumiu. E sobra a glicose. E sobe a glicose no sangue. Antes de 1921, que foi a descoberta da insulina, quem tinha diabetes tipo 1 morria. E por que quem come muito e acaba engordando também cria uma certa resistência à insulina, doutora Cíntia? Porque com o aumento do consumo de diversos alimentos, não necessariamente comer muito açúcar, às vezes as pessoas acham que comer açúcar dá diabetes. Na verdade, o que está associado ao risco de diabetes é você comer muito e engordar. E quando a pessoa ela fica obesa, a obesidade, o tecido adiposo, ele produz substâncias que atrapalham a ação da insulina, que causam essa resistência à insulina. Então, o indivíduo obeso, ele produz insulina, mas desse jeito, dessa portinha aí meio emperrada, não consegue fazer a ação dela, que é colocar a glicose para dentro da célula. Daqui a pouquinho a gente vai explicar isso ainda mais uma vez para você entender e não ter mais dúvidas nenhuma. Agora é o seguinte, sexta-feira teve Bem-Estar Global lá em Joinville, muitos exames sendo realizados e adivinha, teve gente que descobriu que estava com glicemia alta, que era diabético. Marcos Pereira vai mostrar pra gente. Joinville foi escolhida para receber o Bem-Estar Global durante um dos maiores festivais de dança do mundo. O programa também foi transmitido da cidade, unindo dança e atividade física. Música indiana aqui no Bem-Estar. Para mim é uma honra estar não só nessa cidade maravilhosa, mas estar no momento maravilhoso dessa cidade, né? Um dos maiores festivais do mundo, aliás, ou a maior do mundo. E eu nunca achei que minha carreira de bailarino chegasse num lugar tão alto. Nos bastidores, antes mesmo do sol nascer, muita gente já trabalhava para deixar tudo pronto. 1, 2, 1, 2. Às 8 da manhã, os primeiros grupos começavam a animar o público no palco da Expoville. O ritmo dá para encarar. Dá para encarar e dá para manter, ainda queimar umas calorias. Enquanto alguns queimavam calorias, outros procuravam os serviços oferecidos de graça. Quem chega, logo recebe uma senha, tudo bem organizado. Cada um que tiver a senha vai ter a garantia que vai ser atendido. Dona Nair descobriu que tem uma lesão grave no rosto. A suspeita é de câncer de pele. Eu vou fazer a biópsia, vou procurar o médico. Em Joinville predominam os descendentes de alemães. E uma preocupação é comum por aqui. A gente tem pessoas com pele muito clara que isso aumenta a chance de câncer de pele. Maria descobriu que está com diabetes acima do normal. Ela disse que eu tenho que procurar um endocrinologista. Os serviços mais procurados foram os de cuidados com a visão. Vim procurar dar uma olhadinha nos olhos. As pessoas não estão tendo condições de chegar ao médico oftalmologista, que deveria estar disponível também ao SUS. Mas teve ainda exames preventivos e massagem para aliviar o estresse do dia a dia. Porque é bom, né, para a saúde, né? A gente fica bem, né? Os serviços foram oferecidos nas 18 tendas montadas aqui no Parque da Expoville. No total, mais de 100 profissionais estiveram envolvidos. Foi um dia histórico para Joinville. Fazer uma avaliação do corpo, da saúde, da mente e divertir. Muito legal, muito legal essa prestação, essa parceria do SESC com a TV Globo e essa notificação, né? Uma informação importante. Olha, você tem esse problema, né? E a obesidade, mais uma vez, entrando na lista como fator de risco para mais um problema, né, doutora Cíntia? Exatamente. A obesidade, ela é a principal razão para essa epidemia do diabetes, né? Então, com a obesidade, a gente altera a secreção de vários hormônios, diminui a secreção de um hormônio que é muito protetor e aumenta a resistência à insulina. Então, a obesidade é a causa da resistência à insulina.
E aí, a pessoa que é muito obesa, ela acaba acumulando gordura no fígado, acaba acumulando gordura nos músculos, e isso vai interferir com a captação da glicose. E o indivíduo vai acabar tendo a hiperglicemia. Então, tudo começa com obesidade, que a gente está falando da obesidade aí com relação à diabetes, mas existem outras doenças e a gente vive falando sobre isso, né? Então, o primeiro passo para a vida saudável é o controle da obesidade, né? Exatamente. Controlando a obesidade, você acaba prevenindo uma série de problemas. Obesidade, então, leva à resistência à insulina e que pode dar um sintoma parecido com esse aqui, ó. Vamos dar uma olhada. São manchas escuras que costumam aparecer em que região do corpo, doutora Denise? Em região de dobra. Então, esse é o que nós chamamos de acantose nigricans. Você costuma ver em pacientes que têm uma resistência à ação da insulina, você vê em região de dobra, por exemplo, em pescoço, em região de braço, debaixo das axilas. Aí a mãe vai lá e fala assim, filhinho, você não está limpando direito. Acha que é sujeira. Acha que é sujeira, mas na verdade isso aqui é um dos sinais que a gente tem de resistência, que chama atenção para a resistência insulínica. Nem toda pessoa que tem resistência insulínica tem acantose, mas se ele tem, é um motivo para a gente pesquisar e avaliar como está a glicemia daquele paciente. Um sinal importante, né? Pergunta da internet, vamos ver a dúvida aqui de quem é. Quais são os principais sintomas da diabetes, doutora Cíntia? Os principais sintomas quando a glicose está muito alta, justamente... A gente tem um armarinho aqui ó. Deixa eu passar aqui para a gente mostrar, falar de alguns assim principais. A gente tem esses importantes aqui. Isso, a visão turva, quando a glicose está muito alta, a pessoa, ela também acaba bebendo muita água, urinando muito, tendo fraqueza, porque as células não estão alimentadas. Mas, assim, é importante ressaltar que no caso do diabetes tipo 2, muita gente não tem sintomas. Por isso que é importante que quem tem obesidade e outros fatores de risco deve fazer o exame. Porque no tipo 2, às vezes, a diabetes pode ser assintomática, demorar muitos anos mesmo para a pessoa descobrir e já ter complicações. Complicações, né? Bom, a gente tem uma pergunta da internet para dar sequência aqui à nossa conversa, vamos ver. Lá, a Roberta está dizendo, meu pai, quando urina, fica o sanitário cheio de formiga. Será que ele está com diabetes? Bom, a gente vai responder essa pergunta daqui a pouco e também vai conhecer uma história de superação. Uma moça muito bacana que não cuidou na hora certa da diabetes, mas agora deu a volta por cima. É daqui a pouco, depois do intervalo. Chegou um certo ponto que eu pensei, quantas vezes na vida eu já tive que fechar os olhos para cantar? E aí eu percebi que isso não ia me atrapalhar. Em dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo nessa segunda-feira. G1 em 1 minuto. Bom dia, semana começando e terminando o prazo para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. É só até hoje, ainda faltam 5 milhões de pessoas para sacar. Olha aí, essas imagens são de uma agência aqui de São Paulo, imagens ao vivo. A gente está acompanhando a situação nas agências em vários estados, é só entrar no G1 para conferir. Notícias importantes para os estudantes hoje. Sai hoje o resultado do FIES, o MEC vai divulgar quem foi selecionado, deve divulgar no site, a gente está acompanhando. Tem também ProUni, inscrições abertas para as vagas que sobraram do segundo semestre. Mais de 70 mil bolsas. Inscrições começam hoje, vão até o dia 25 de agosto. Para terminar, uma história maravilhosa lá de Salvador. Essa aí é a Ellen. Ellen é tatuadora, tem 26 anos. Ela ficou famosa na internet por causa do estilo de tatu dela. Esse estilo aí é mal feito. Ela mesma, o Instagram dela é mal feitona. Ela assume que não sabe desenhar, diz que não é com técnica, é engraçadinho. E a galera vai lá e adora, viu, Mari? Fê? Que legal! Super autêntico, né, Mari? Isso fazia sucesso na dança, agora na tatuagem também, né? Esse estilo, né? O estilo meio assim, sem ser... ok. Tá bom, Mari. Bom trabalho, Mari. Boa semana, gente. Boa semana. Até. Beijo. A gente recebeu no nosso Falecom uma pergunta, uma dúvida de uma telespectadora que tem tudo a ver com o programa que a gente está fazendo hoje e a gente vai aproveitar para ver essa dúvida e responder a nossa telespectadora. Vamos ver a pergunta.
Olá, meu nome é Érica Passos, eu sou esposa de um docinho, de um diabético tipo 1. Acho que seria interessante esclarecer o porquê da mudança repentina de humor, da irritabilidade, o que isso está relacionado com a oscilação da glicose no organismo. O que tem a ver, doutora Denise? Por que a gente fica irritado quando... Toda vez que você tem uma glicemia alterada, ou ela está para cima ou está para baixo, ou hiperglicemia, você pode ter alteração do humor, do comportamento, por essa oscilação glicêmica. Então, açúcar alto ou açúcar baixo pode deixar a gente mais irritado, sem vontade de fazer as coisas. Se está com mais baixo, está mais sonolento, mais cansado. Então, quem não tem diabetes, isso também pode ser um sinal para ficar atento. Se tiver muita irritabilidade quando você tiver... Sim, se você não estiver bem, por exemplo, se você estiver cansado ou mais sonolento, isso também pode ser um indício de glicemia mais elevada. Tá. Antes do intervalo, tinha uma pergunta que é muito importante. A Roberta está com essa dúvida, falando que o pai dela urina e o sanitário fica cheio de formiga. Será que ele está com diabetes? Doutora Cíntia, é um sinal importante presença de formigas no vaso sanitário? Pode ser, porque essa urina está doce, está cheia de glicose, né? A glicose alta no sangue, o que acontece? Ela começa a ser eliminada na urina. Então, o pai dela precisa fazer um exame, sim. É um sinal importante. Então, toda casa que tiver formiga no vaso sanitário é um sinal importante. Sinais que a Fabrícia, que a gente vai conhecer agora, ela não deu importância no momento certo. Teve uma complicação séria, acabou perdendo a visão, mas não perdeu a esperança, não, nem a vontade de dar a volta por cima. A gente vai conhecer a história dela agora. A Fabrícia sempre foi a menina do violão. Em dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. É o que vem movendo minha vida desde muito tempo. A música entrou na vida da estudante quando ainda era menina, mesma época em que descobriu que tinha diabetes. Ela recebeu a notícia aos 12 anos e por muito tempo não se cuidou direito. Até que a doença mal controlada foi trazendo sérias consequências. Cada dia mais eu fui tendo uma perda da visão, até chegar ao ponto de ter que fazer cirurgias mesmo, ter descolamento de retina. Fabrícia perdeu completamente a visão do olho esquerdo e só enxerga 4% com o direito. Chegou um certo ponto que eu pensei, quantas vezes na vida eu já tive que fechar os olhos para cantar? E aí eu percebi que isso não ia me atrapalhar. Ela percebeu que era hora de dar uma nova chance para si mesma e decidiu dar aulas de canto e violão. Você é assim. Vitória é uma das alunas. Quando ela faz a nota, eu vou com minha mão, confiro se ela está na casa certa, na região certa, e daí para frente a gente vai dando sequência na música. Conviver com a superação da Fabrícia é um exemplo. Então, principalmente na faixa etária em que a Vitória está, imagina quantos aprendizados ela está tendo. A música sempre trouxe equilíbrio psicológico para a Fabrícia. Mas depois que ela perdeu a visão, ela teve que ir em busca de um outro tipo de equilíbrio. Um equilíbrio simplesmente para poder caminhar. E ela encontrou equilíbrio aqui, ó, no slackline. O slackline é um esporte que exige bastante equilíbrio, controle tanto mental quanto da respiração. Por ela não enxergar, ela caía às vezes, saía no passeio, trombava com alguma coisa, sabe? E o slack trouxe para mim uma noção de equilíbrio muito maior, concentração e também a questão de sentir mesmo o relevo que está se pisando, sentir mesmo o pé sendo apoiado ao chão. Graças a Deus, hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Fabrícia é um super exemplo de superação e fica também um recado, né, que ela deixou aqui, porque no caso dela foram anos de descontrole de diabetes, ninguém precisa chegar a esse ponto, é melhor controlar a diabetes antes para não precisar dessa superação toda. Agora, uma dúvida que muita gente tem é a seguinte, diabético tem mais vontade de comer doce? A gente faz o diagnóstico falando isso, né? Você está descompensado, o organismo não está aproveitando aquela glicose, então é um estímulo para você comer mais. Né? Então, não é o doce especificamente, mas aumenta a fome. Aumenta a fome. E aí você vai escolher aquilo que você gosta, né? E aí, a maior parte das pessoas ama doce, né? Se for mulher, então. Agora, comer muito açúcar provoca diabetes? Não é o comer muito açúcar, e sim engordar. Tá? Então, tem gente que come muito açúcar e não é diabético.
Mas engordar, ganhar peso, isso sim comer aumenta. muito açúcar engorda, então comer muito açúcar, né? Tem mais dúvida do nosso auditório virtual? Vamos dar uma olhada aqui. Daniele, quem tem diabetes pode comer qualquer tipo de fruta? Pode comer qualquer tipo de fruta. O que importa é a quantidade que você vai comer, né? Então, não exagerando, você pode comer de tudo. E grávida, hein? Será que grávida pode comer doce? Tem gente que ama dar palpite na vida das grávidas, né? Vamos ver essa reportagem com parceria da revista Crescer. 39 semanas de gestação. A Valentina tá quase chegando. Para mostrar pra gente o que ela escuta de palpite nas refeições, a Karine montou 2 pratos. Um mais leve, com arroz integral, feijão, carne, legumes e verduras. E no outro, ela caprichou na fritura. Peixe, bolinho de arroz e pastel. Eu acredito que precisa de um prato com mais substância. A Luciana é nutricionista e está na revista Crescer de julho comentando esses palpites frequentes no cardápio das grávidas. O que a gente não pode, não recomenda é que a fritura seja uma rotina na vida da grávida. E quem está grávida sente mesmo mais fome? Gestante, ela tem um aumento de valor calórico de 300 calorias por dia. É um pãozinho e um copo de leite a mais daquilo que ela está habituada a comer. Acredita que se meteram até no tempero da salada? Esse molhinho é de mostarda, né, eu acho, né? Eu preferiria só no azeite. Preferencialmente, sempre temperar realmente salada com azeite, vinagre, limão, algumas ervas naturais. Isso é realmente o mais indicado. Se ela consumir o doce, eventualmente, tranquilo. Ok, mas tem uma coisa que não pode de jeito nenhum. A bebida alcoólica, em pequenas quantidades, ela pode trazer algumas complicações para o feto. Então, é a única proibição da gestante. Mas olha, tem palpite que vale a pena ouvir. Tudo na vida é moderação e equilíbrio. Se você começa a exagerar de um lado ou desequilibra tudo. Nada como a sabedoria, né? Tem mais dúvida do nosso auditório virtual que está relacionado com essa reportagem que a gente acabou de ver. Olha lá, a pergunta é: diabetes gestacional pode causar diabetes depois da gravidez? Quem está perguntando para a gente é a Adriele. Gravidez engorda muito em pouco espaço de tempo. A gente já falou que obesidade gera resistência à insulina. Na gravidez a mesma coisa? Na gravidez, você tem a situação, se ela teve diabetes na gestação, e nós chamamos de diabetes gestacional, ela tem um risco maior durante a evolução da vida dela de ter diabetes tipo 2. Então precisa aumentar o controle. Com certeza, essa é uma mulher que tem que ser controlada, pelo menos assim, tem que estar controlando essa glicemia ao longo da vida dela, porque ela pode desenvolver o diabetes tipo 2. A gente começou mostrando esse painel giratório aqui, falando que há 10 anos o número de crianças com diabetes tipo 2 era praticamente inexistente. Tipo 1. A criança só tinha tipo 1. Exatamente, o tipo 2 era inexistente praticamente. E agora o tipo 2 nas crianças chega a ser preocupante, né, doutora Cíntia? Exatamente, porque a gente teve nos últimos 20 anos um crescimento de 300% da obesidade na infância. E por isso que a gente passa a ver agora diabetes tipo 2 em criança gordinha. Exatamente, um quadro completamente diferente de 10 anos, o número crescendo a cada ano. A cada ano, né? Exatamente. Tem mais dúvida? Vamos dar uma olhadinha aqui. Fê, lê pra mim que eu tô num ângulo não favorecendo. Eu vou ler para você. A minha grande dúvida é, nos diabéticos devemos, tá vendo? Me pedir para ler, fiquei emocionado, Mariana. Nós diabéticos devemos usar adoçantes ou não? É melhor usar o açúcar mascavo? Doutora Denise, o que a senhora diria? O açúcar mascavo é açúcar. Né? Então, da mesma forma que você tem o risco de subir a glicemia mais rapidamente, o açúcar mascavo é o mesmo. Então, é melhor adoçante. Você pode... Na verdade, mesclar, dependendo de como você está, seu peso, seu controle, você pode estar inserindo, inclusive, o açúcar, desde que bem controlado. Diabético tipo 1, por exemplo, se toma insulina,
ele pode até consumir o açúcar, desde que ele esteja bem organizado e sabendo o que tem que fazer. Organização e sabedoria, com cautela, exatamente. Planejando. Sabedoria, planejamento, como por exemplo o nosso. Acabou na hora certa. Bom programa, porque Fátima Bernardes voltou de férias, linda, e vai chegar na sequência. Muito obrigado, doutora Cíntia. Muito obrigado, doutora. Uma ótima semana pra gente, né, Mari? Pra gente, bem-vinda, Fátima, de volta. Se cuida, fique agora com o encontro e a gente volta a se encontrar amanhã.